Cristiano Ronaldo se transferiu para a Juventus e muita gente aposta que ele seja talvez um dos maiores jogadores da história do clube. Muita gente aposta que ele vai fazer história na Juventus. Mas quem é que ele vai ter que ultrapassar para fazer história? Vamos aos 10 maiores jogadores da história da Juventus nesse vídeo. Puxa a vinheta. Olá, telespectadores, aqui quem vos fala é o Lucas Carneiro e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Gangue da Bola. E nesse vídeo, galera, nós vamos ver os 10 maiores jogadores da história da Juventus, os 10 grandes jogadores que marcaram quando passaram pela equipe bianconera. Antes de tudo, não se esqueça de deixar o seu like, porque o like é muito importante para ajudar na divulgação do canal. A política do YouTube avalia o like como uma coisa mais importante que tem. Então, se você deixar o seu like, vai me ajudar demais. É isso aí, inscreva-se no canal também, ative o sininho das notificações, porque aí sempre quando eu postar vídeo novo, você fica por dentro. Então vamos, sem mais delongas, para a lista. Em 10º lugar temos ele, David Trezeguet, o francês atacante que jogava muita bola e ele jogou muito pela Juventus. Passou um longo período de 2000 a 2010 pela Juventus. E entre esses anos ele conquistou 2 campeonatos italianos, 2 Supercopas da Itália e uma Série B. Além desses títulos, ele fez 171 gols pela equipe bianconera. Então, marcou história na Juventus, é considerado um dos maiores atacantes que a Juventus já teve. E com certeza merece estar em 10º lugar nessa lista. Em 9º lugar fica Paolo Monteiro, um jogador conhecido por ser muito violento, bateu o recorde de 16 expulsões na Série A e sempre foi muito violento, mas tinha muita raça. Era um zagueiro uruguaio que poderia jogar de lateral também. E ele fechou a defesa da Juventus por muito tempo. No período que ele esteve na Juventus, a defesa da Juventus foi considerada uma das maiores de todos os tempos. Então Paolo Monteiro, sem dúvidas, merece estar nessa lista, porque ele tinha muita raça, sem dúvidas, era um cão de guarda para a equipe bianconera. Em 8º lugar fica Gaetano Scirea, um zagueiro considerado líbero, que foi um dos fundadores dessa função de líbero. Foi muito vitorioso, teve uma passagem muito vitoriosa pela Juventus e foi considerado um dos maiores zagueiros de todos os tempos da história da Itália. Então esse jogador merece sem dúvida nenhuma estar no top 8. Ele conquistou, dentre os títulos, 2 Supercopas da Itália, uma Liga dos Campeões e um Mundial de Clubes. E isso que eu só falei os títulos mais importantes, digamos. Foram muito mais. Então, sem dúvida nenhuma, o Gaetano Scirea é um dos maiores jogadores da história da Juventus. Em 7º lugar fica ele, Ciro Ferrara, um jogador que jogava muito bem no Napoli e foi contratado na temporada de 1994/1995 pela Juventus. Após a sua chegada na Juve, ele se transformou num defensor de confiança do técnico Marcelo Lippi e ficou por 10 anos sendo titular da zaga bianconera ao lado do Paolo Monteiro, formando uma das melhores duplas de zaga da história da Itália. Ele se aposentou na temporada de 2004-2005, mas saiu do clube com muitos títulos, sendo eles 5 campeonatos italianos, uma Copa da Itália, 4 Supercopas italianas, uma Champions League e um Mundial de Clubes. Sem falar que ainda teve uma Supercopa da UEFA. Então foi muito vitorioso o Ferrara e teve uma grande passagem pela Juve, marcou história no clube bianconero. Então, 7º lugar para Ciro Ferrara. Em 6º lugar fica ele, Zinedine Zidane, o cracaço de bola francês. Como muita gente pensa,
não jogou só no Real Madrid. Ele jogou na Juve também e fez história na Juve também. Não foram tantos títulos, mas foi muita classe mesmo. Ele foi contratado em 1996 e ficou na Juve até 2001, marcando 42 gols pela equipe bianconera e ainda conquistou 2 campeonatos italianos, uma Supercopa da Itália, um Mundial de Clubes e uma Supercopa da UEFA. Então, ainda assim, além da classe, ele conquistou títulos também. Não foram muitos, mas conquistou. E devido a toda a classe dele, ele merece sim estar em 6º lugar. Em 5º lugar fica ele, Didier Deschamps, o atual técnico da seleção francesa, campeã do mundo de 2018. Era um grande jogador, muito bom, porque era bom na marcação, mas tinha muita qualidade técnica também. Ele foi marcado por ser um dos grandes jogadores do título francês da Copa do Mundo de 98. Foi campeão como técnico em 2018 e também ganhou vários títulos pela equipe bianconera, sendo eles 3 campeonatos italianos, 2 Champions League, uma Copa da Itália, 2 Supercopas da Itália, um Mundial de Clubes e uma Supercopa da UEFA. Então, além de ser um grande defensor, ele ainda por cima conquistou muitos títulos importantes, muitos títulos mesmo, fez história no clube bianconero, então merece sim estar nessa lista. Em 5º lugar fica ele mesmo. Em 4º lugar fica ele, Pavel Nedved. Se você já ouviu falar na Juventus, é muito provável que você também já ouviu falar em Pavel Nedved. É um dos símbolos desse clube. Ele foi contratado para substituir o Zidane, que na época saiu da Juve para o Real Madrid. E o Pavel Nedved estava jogando na Lazio e foi contratado pela equipe bianconera e jogou demais na equipe bianconera. Apesar de não ter conquistado tantos títulos importantes, ele jogou demais, foi um dos símbolos do clube e jogou até 2009, onde se aposentou. Mas até hoje ele ainda tem funções administrativas no clube. O Pavel Nedved é sinônimo de Juventus. Ele ficou em 4º lugar por ser esse grande símbolo e ser um grande craque, que apesar de não ter muita mídia, jogava demais. Pavel Nedved conquistou 2 campeonatos italianos, uma Série B e 2 Supercopas da Itália. Então não foram tantos títulos, mas ele jogou demais. É só procurar no YouTube que você vai ver. E merece sim estar em 4º lugar nesta lista. Em 3º lugar fica ele, Michel Platini, o jogador que faltam adjetivos para descrever como ele foi na história da Juventus. Foi mágico, foi gênio, foi extraordinário. Platini é um dos maiores jogadores da história da França e também da Juve. Eu coloquei ele em 3º porque ele conquistou todos os títulos importantes que poderia conquistar, além de ter muita classe em campo, muita habilidade e ser um gênio da bola. Platini conquistou 2 campeonatos italianos, uma Copa da Itália, uma Champions League, uma Supercopa da UEFA e um Mundial de Clubes. Então, tá mais do que necessário para ele ficar na 3ª posição desse pódio dos maiores jogadores da história da Juve. E agora vão vir mais 2 símbolos da Juventus, começando por um deles. Em 2º lugar fica Gianluigi Buffon. Buffon que não tem como não associá-lo à imagem da Juventus. Buffon foi um dos maiores goleiros da história, se não o maior, e é considerado o melhor goleiro nos últimos 25 anos pelo IFFHS, o Instituto de Estatística do Futebol, que comprovou que ele é o melhor goleiro dos últimos 25 anos e joga demais mesmo, demais. Apesar de ter ido para o Paris Saint-Germain, ele teve uma história linda na Juventus, ficou quase toda a carreira, foi contratado junto ao Parma na temporada de 2001-2002 e ficou na Juve até a última temporada, onde se transferiu para o Paris Saint-Germain. Mas ficou muito tempo na Juve e fez muita história. Considerado o melhor goleiro da história da Juventus, Buffon teve esses seguintes títulos: 7 campeonatos italianos. Sim,
Ele conquistou 7 campeonatos italianos, uma Série B, 5 Supercopas italianas e 2 Copas da Itália. Ou seja, a nível nacional ele foi soberano, conquistou tudo que poderia conquistar, só faltou a Champions League e o Mundial para ficar completo, mas mesmo assim isso não apaga a história do Buffon na Juve, e sem dúvida nenhuma é um goleiro que tem que ser aplaudido de pé e merece sim estar em segundo lugar nessa lista. Em primeiríssimo lugar, o maior jogador da história da Juve, vocês já devem imaginar de quem eu tô falando. Se o nome dele ainda não foi citado nessa lista, é óbvio que eu vou citar agora, Alessandro Del Piero, ou apenas Del Piero. É um jogador espetacular, jogador italiano, camisa 10 da Juve, jogou toda a carreira dele na Juventus e marcou história no clube bianconero. Ele conquistou 6 campeonatos italianos, uma Série B, uma Copa da Itália, 4 Supercopas da Itália, uma Champions League, um Mundial de Clubes, uma Supercopa da UEFA e uma Copa Intertoto. Ou seja, o cara, além de jogar a vida toda na Juventus, conquistou todos os títulos importantes possíveis e ainda assim é o maior artilheiro da história do clube. É chamado de Deus pelos torcedores, então não tem nem o que falar. Ele sim é o maior jogador da história da Juventus, Del Piero. Eu sou fã desse cara, até hoje eu assisto vídeos dele no YouTube. Eu recomendo vocês assistirem também, porque o que esse cara jogou não é brincadeira. Jogou demais e sem dúvidas merece estar no nosso pódio. Ele é o vencedor desse pódio, merecidamente Del Piero. Então galera, o vídeo de hoje foi esse. As minhas redes sociais estão aparecendo aí na tela, se você quiser dar uma conferida, dá uma passadinha lá, vai ajudar demais na divulgação. Então galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostarem, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações. E essa semana vão ter muitos mais vídeos, eu vou voltar a postar frequentemente. Agora sim, eu vou ficando por aqui, até a próxima, valeu e eu fui! You can lift your head